como ser mais criativo? A inovação, que está diretamente ligada à criatividade, impulsiona o mundo e revoluciona tanto a qualidade de vida, quanto a comunicação, quanto a saúde, todos os aspectos da nossa vida. Se você quer saber como ser mais criativo no trabalho, embarca no Black Rock com o palestrante Barrios e vamos para esse voo rasante. Parece fácil, né? Como ser mais criativo? Então agora eu vou dar uma fórmula aqui e todo mundo vai sair criativo tendo as melhores ideias, as melhores decisões. É assim? Lógico que não. A criatividade, ela precisa ser treinada. Ela precisa ser exercitada. É uma habilidade. Você acha que, o gênio, ele teve um negócio, viu e... Não. Todos os grandes experimentos, todas as grandes invenções foram feitas o quê? Através de ideias iniciais, de concepções e de muito esforço, de muita dedicação, muito suor. E aí, aos poucos, vai aprimorando, até que chega naquele conceito final, vamos dizer assim, ou pelo menos que é aplicável. Então, se a gente quer saber como ser mais criativo, então, passo número 1. Primeiro, se interesse pelas coisas. Se você não sabe como as coisas funcionam, como é que você vai ter ideia para inventar outras? Se você não entende quais os problemas que existem, como você vai criar soluções para esses problemas? Por isso que a curiosidade está muito ligado à criatividade e a criatividade ligada à inovação. Inovação e criatividade não é a mesma coisa? Não. Tem muita pessoa que é criativa, mas não consegue implementar nada. Ela não consegue trazer alguma coisa que seja o quê? Inovadora, que ela mude. Ele tem uma abordagem, ele tem uma piada, ele tem uma sacada. Pessoa criativa, né? Mas aquilo às vezes não se transforma seja num processo, seja num produto, seja num serviço diferente, ele não é implementado, não tem a inovação. Bom, então vamos de novo, voltando aqui. Então o primeiro passo qual é que eu falei? É da gente se interessar pelas coisas. Então a gente tem que parar, olhar para as coisas com mais calma, observar detalhes, entender, como é que foi feito aqui, estou vendo aqui a câmera e tal, o tripé, como é que funciona a câmera? Hoje a gente tem aí o Google, né? Vai lá, como é que funciona uma câmera? Então a filosofia é essa. Então, o primeiro passo é esse. E aí o segundo passo é a gente fazer o quê? A gente não ter medo, não ter vergonha. Muitas pessoas deixam de ser criativas porque elas dão uma sugestão, dão uma opinião e aí às vezes é ridicularizado, o pessoal dá risada. E aí o que acontece? Para não passar mais esse tipo de constrangimento, a pessoa ela não dá mais opinião nenhuma, não dá sugestão. Às vezes ela está ali pensando, está olhando, daqui a pouco os outros vão indo, chega ali e ela já até estava com aquilo na cabeça. Só que ela tem vergonha, sofre um bloqueio. Existe um caminho assim, né? Como se fosse um limite que não deve ser cruzado. Disposição. Eu já falei na minha live sobre criatividade, se você não teve oportunidade de assistir, procure ela aqui no canal, que ela foi muito interessante. Quando Santos Dumont foi voar com o 14 bis, existem imagens, pode procurar aqui no Google, no YouTube, desculpa, né? Que então um monte de gente volta. E ele tinha medo de não ter sucesso? Ele tinha medo que as pessoas rissem dele? Ele começa com balões, né? Ele vai numerando os balões, balão 1, número 2, número 3, número 4. Por isso que a gente tem lá o balão 14 e o 14 bis foi o avião que ele, para tentar ver o que estava acontecendo, qual era o comportamento dele de voo, ele acoplou ele no voo do balão 14.
Por isso que chamou 14 bis. E ele não tinha esse medo, ele não tinha o medo de errar, ele não tinha o medo de se expor. Aconteceu, ele caiu algumas vezes com os balões dele e vamos de novo, bola para frente. A gente não pode ter medo de errar. Quem quer ser criativo, ele entra em zonas aonde não está seguro, ele entra em zonas aonde não foi explorado. E aí é normal, às vezes, acontecer algo que não era exatamente o que ele esperava, certo? Bom, o que mais que a gente pode fazer para poder, ser mais criativo? Não force. Quando você não tem uma ideia, tudo bem, aceite. Ninguém é criativo o tempo inteiro, porque senão você começa a fazer o quê? Uma cobrança. Então aceite de que a criatividade, ela está ligada a determinados momentos. Outra coisa legal é o quê? Esteja sempre pronto para anotar uma ideia, um insight que você teve ali. Então tem um caderninho, um bloco de notas no laptop, tem vários aplicativos para o celular. Anote as suas ideias. Pode ser que agora, num momento, aquela ideia não possa ser aplicada, mas você viu uma coisa legal, ouviu uma solução. Poxa, tem tão inteligente essa solução aqui. Anota aquilo, porque amanhã, quando você tiver um novo problema, você vai lá nesse caderninho, o caderno das ideias, encalhadas, vamos brincar assim. Aí você vai lá, isso aqui talvez encaixe lá. Você não fica dependendo somente da sua memória para que você tenha as boas ideias, essa correlação, esses insights. Às vezes o nosso cérebro continua trabalhando e às vezes um problema que eu pensei hoje, às vezes uma hora depois ele acha alguma coisa, às vezes 2 dias depois, às vezes a gente está olhando uma outra coisa e aquilo nos remete àquele problema inicial e a gente, puxa, isso aqui pode ser utilizado. Então, anote as ideias, anote as soluções interessantes, anote aquelas coisas que você considerou criativa. Tenha isso perto de você. Bom, e se você for o chefe, se você for o líder da equipe, como é que você faz para a sua equipe ser mais criativa? Então o que você vai fazer? Primeiro, estimule os brainstorms. O que são brainstorms? Os brainstorms é quando você chama todo mundo, coloca ali e fala assim, olha, a questão é essa, você explica qual é o problema, explica a situação e você deixa o pessoal livre. Pode falar o que vier na mente, pode colocar qualquer ideia. Nós não vamos recusar nenhuma ideia. Vai tudo para o quadro com post-it, ou você tem softwares, tem softwares e tem aplicativos lá de gerenciamento de ideias, você vai colocando uma ligado com outra, e aí deixa fluir as ideias. E aí depois sim, num próximo passo, aí você começa a analisar. O ideal é que você agrupe as ideias parecidas. Isso aqui foi falado, está ligado com isso aqui, vamos juntar. Isso junta com isso. Ou seja, você começa a ficar com um número menor de ideias, de soluções. E depois você vai fazer o quê? Você vai analisar cada uma. Você analisa, é aceitável? Essa solução, ela é praticável? Ela é prática? Não, isso aqui é um negócio que, para colocar em prática é muito difícil. Então, tente analisar se ela é aceitável, se ela é prática e se ela é aplicável, isso se aplica. Então é a análise APA. Ela é aplicável nessa situação? Não, é uma ideia e tal, mas nesse cenário não faz sentido. E aí você faz o quê? Você reduz ainda mais. E aí depois você pega as que sobrarem e faz o quê? Aí você pega cada uma delas, coloca quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e faz o quê? E estabelece ali uns pesos, ali, umas notinhas e vai definir qual das soluções é a melhor. Se você tiver possibilidade, tenta implementar as duas em paralelo e vai fazendo testes, As Forças Armadas Americanas, elas fazem muito isso, Elas, quando querem um determinado produto militar, elas pegam ali, por exemplo, vamos falar de helicóptero, por exemplo, Então ela pega 2, 3 fabricantes de helicóptero, fornece os requisitos que ela quer e aí cada um vai fabricando um protótipo e eles apresentam até um determinado momento.
A partir daquele momento, eles avaliam e aí sim, esse é escolhido e ele avança. Mas ele faz com que todas as ideias daqueles principais fornecedores, que ela possa o quê? Ela avança num primeiro momento com testes, com mais visualizações, com mais situações, dando possibilidade de aprimoramentos, até que chega uma hora que dá um limite, né? Você não vai comprar, vamos falar de helicóptero de 3 fornecedores diferentes, né? Para a mesma situação, você vai comprar um só e aí você define quem é o vencedor. Então faça isso com a sua ideia. Você tem 2, 3 ali, leva elas um pouco mais para frente, faz algumas simulações, implementa em algum período ali, se você puder, na sua empresa, né? Estamos falando do chefe que vai implementar algumas coisas. Incentive os seus colaboradores a tentar dar ideias, dar sugestões, não recrimine. Você aí é o outro lado, né? Pô, escute elas com alegria, com uma boa receptividade, como que legal, você está trazendo algo novo. Depois, pô, não é aplicável por causa disso, tem esse problema, legal, mas a pessoa ela se sente o quê? Confortável, ela se sente segura, ela tem confiança de expressar aquela ideia que é uma coisa diferente para você. Mais importante, né? Não se apodere das ideias dos outros. Então, se a gente está numa equipe, alguém deu uma ideia, não vai você depois, né, como chefe, eu tive a ideia. Não. Né? A equipe é criativa, então dê o mérito para a equipe que trabalhou junto, que suou. De repente foi um que teve aquela ideia, mas ela, para chegar ali, todos os outros no brainstorm ajudaram, deram as ideias também diferentes, foram melhorando. Então a equipe, ela precisa ser valorizada. E aí você vai ter uma equipe de sinergia, onde um ajuda o outro, onde o nome da equipe é mais forte que os nomes individuais. E aí você diminui a questão do ego, né? Que infelizmente é tão forte nos nossos ambientes, né? As pessoas. Tá certo? Gostou? Viu como tem que fazer para ser mais criativo? Bacana. Então, coloque isso em prática. Então, a partir de amanhã, seja mais observador, se interesse pelas coisas, anote todas as ideias bacanas, inteligentes que você quiser. Tenha confiança em você de levar as coisas, não tenha medo de errar, que a sua criatividade, ela vai. E, como eu falei, se não estiver vindo, não force a barra, porque a gente não é criativo o tempo todo. Bacana, deixa o like do vídeo. Você tem alguma dica legal para deixar aqui sobre criatividade? Coloca nos seus comentários, nos nossos comentários, eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Um forte abraço e até o próximo voo!